Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas. Eu estou no capítulo 11 e vou falar sobre a perseverança na oração. Vamos lá. Está aí na tela, capítulo 11, Evangelho de Lucas. Diz assim o texto: Disse-lhes ainda Jesus. Então, ou seja, como os discípulos dele pediram para Jesus que ele ensinasse a orar. O assunto anterior até o versículo 4 era que o seguinte: os discípulos pediram a Jesus para que Jesus ensinasse a eles como orar, porque João também ensinava e Jesus ele ensina. E Jesus continua ainda, disse-lhes ainda Jesus, ou seja, ele está na mesma linha de raciocínio sobre a oração. E ele fala: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou e nada tenho que lhe oferecer. Então veja que Jesus ele conta, não é uma parábola, ele conta algo, um fato que pode acontecer, para mostrar para os discípulos a perseverança na oração. Então ele fala: qual dentre vós, tendo um amigo aqui é filos, a palavra grega filos, amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, olha aí, mesonuktion, meia-noite, e ele diz: empresta-me 3 pães, e pois um meu amigo, ou seja, um amigo do amigo, chegou de viagem, procurou ele, mas ele nada tinha para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, ou seja, o amigo dele, o qual ele foi procurar os pães, responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar para tus dar. Então, interessante que o amigo responde lá de dentro: olha, já estou deitado, a porta já está trancada, os meus filhos estão comigo e eu não vou levantar daqui não. Digo-vos, prosseguindo aí, digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessitado. Interessante. Então, na verdade, o amigo ele vai continuar insistindo: amigo, eu preciso dos pães, eu não tenho nada, me empresta aí. E ele falou assim: olha, digo-vos que se não levantar para dar por ser amigo, porque o amigo realmente ele vai levantar e atender o seu amigo. Outra vez, mas se mesmo esse cidadão sendo amigo não quiser levantar para emprestar os 3 pães, o Senhor Jesus todavia fará por causa da importunação. Ou seja, ele vai ficar insistindo, e ele lá na cama, eu vou levantar,
vou emprestar esse pão, porque senão esse camarada não vai sair da minha porta, vai ficar gritando aí a noite toda me pedindo os pães. Olha, o fará por causa da importunação. Lhe dará tudo o que tiver necessidade. E aí Jesus continua. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Inclusive Mateus, ele fala a respeito disso também. Mateus, ele vai usar os mesmos verbos: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 7. Então, interessante que Jesus usa 3 verbos aqui. O verbo pedir, que é aitel, pedir, rogar, suplicar, requerer, isso é pedir. E ele diz que dar-se-vos-á. Então, ele usa um outro verbo, dar-se-vos-á, é dar. E depois ele usa outro verbo que é buscai. Buscai é zetel. A palavra zetel no grego, ela é procurar a fim de encontrar. Procurar a fim de encontrar. Também significa pedir enfaticamente. Ou seja, o buscar aqui é um pedido mais intenso, é um pedido com insistência. E olha, buscai e achareis. E aqui o outro verbo grego, eurisco. Eurisco é descobrir, encontrar. E o último verbo aqui nesse versículo é batei. Batei é crou e é bater na porta. E diz que abrir-se-vos-á. Então pode ver que o pedir é uma súplica, é um desejo, é um rogo. O buscar é procurar por algo. E o bater é estar insistentemente na porta. Interessante isso aqui. Então, pedir é algo assim que a pessoa pede. E dar-se-vos-á. O buscar é procurar, ir atrás. Um pedido mais intenso, mais enfático, é ir atrás no intuito de receber ou de encontrar. E o bater é ficar diante da porta e bater insistentemente até que ela se abra. E aí prossegue Jesus: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E Jesus novamente reforça aí que aquele que pede vai receber, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que nas nossas orações nós temos que ser insistentes com o Senhor, pedir, colocar-se diante da porta e ficar ali insistentemente até que o Senhor nos atenda. Pois depois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E ele continua: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Interessante. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos: olha, qual dentre vocês, meus discípulos, que se o filho seu pedir um pão,
você vai lá e... Interessante que pão, artos, é um pão. E a pedra é litos, pedra para a construção. E o peixe é ictus. E cobra é ophis. Então ele faz essa pergunta. Ou, ele disse, ou se lhe pedir um ovo, né? Ou lhe dará um escorpião um ovo aqui. É on, ovo. E escorpião, escorpios. Interessante, escorpios é o termo grego para a palavra escorpião. E ele termina. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Que o homem, o ser humano, ele tem uma natureza má, uma natureza caída, uma natureza perversa. Mas mesmo assim, esse ser humano, tendo essa natureza caída, essa natureza corrompida, essa natureza má, porque o termo grego aí, maus, é poneros. O poneros fala de mal no sentido de natureza, a minha condição interior, é a minha natureza. Então, se vocês fala da minha essência, a minha essência ela é má. Olha, se vocês sendo maus, essa essência má, sabeis dar boas dádivas aí é doma, presente, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhes pedir. Então, veja que se o homem que é totalmente corrompido, que tem uma natureza má, uma natureza caída, na hora de dar alguma coisa aos filhos, ele sempre procura dar boas coisas, ele vai assim, quanto mais o Pai Celestial, que o Pai é perfeito, o Pai, ele não tem nenhuma mácula, nenhuma mancha, o Pai é cheio de amor, de bondade, de graça. Então você olha, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas, quanto mais o Pai que é perfeito, perfeito em todos os aspectos, Ele não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, com certeza o Senhor Jesus, o Deus eterno, Pai que está na glória, Ele vai dar, porque Ele é bom, porque Ele atende aos filhos. Mas tem um segredo: tem que pedir com insistência, tem que pedir e ficar ali diante da porta, batendo insistentemente, pedindo, indo, porque a busca, quem busca alguma coisa, ele não fica parado, ele sai do seu lugar e vai até um local onde aquilo está. Por exemplo, quando acontece algum acidente ou por exemplo, desabamento, o corpo de bombeiro, ele sai do quartel e vai até o local para buscar os corpos que ali, por acaso, estejam debaixo dos escombros. Então diz assim, o corpo bombeiro está buscando os corpos que estão debaixo dos escombros. Então, buscar depende de deslocar, ir atrás. E o bater depende do seguinte, de colocar diante de uma porta e ficar batendo insistentemente até ser atendido. Então esse é o segredo. Então, se nós nos colocarmos diante do Senhor e nas nossas orações nós pedir ao Senhor com insistência, com perseverança, não esmorecer, com certeza o Senhor Jesus vai nos atender. Pois bem,
O vídeo ficou pequeno, porque o texto é pequeno também. No próximo eu estarei falando aí sobre o poder sobre os espíritos imundos, que é aí o próximo versículo, a partir do versículo 14. O poder de Jesus sobre os demônios é o próximo assunto. Então, não perca o próximo vídeo, estarei falando aí sobre o poder de Jesus sobre os espíritos malignos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.